Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Bem, agora são 8 horas 10 minutos em Campos. Já voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram, ao vivo também na Twitch TV. Daqui a pouco tem podcast do programa, logo mais reprise na Plena TV. Estou olhando aqui para confirmar, mas o tempo é bom em Campos. Céu claro com sol, agora aqui no centro já faz 24 graus. Programa de hoje com oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos conversando com o André Ceciliano. Ele é secretário de Assuntos Federativos do Ministério das Relações Institucionais. É o homem autor aí daquela emenda que liberou os 20 milhões de reais para a recuperação aqui do solar dos jesuítas. Mas o tempo é curto, deixa eu acionar aqui o Aloysio Abreu Barbosa, está na bancada com a gente, junto do Rodrigo Gonçalves, e já abrindo esse bloco aí, por favor, Aloysio. Ceciliano, você foi um presidente que marcou a era pós-Pisciani, né, da Alerj. E depois de você, Rodrigo Bacelar foi seu aliado ali na Alerj, foi eleito presidente, né, e uma carreira assim, meteórica, o Rodrigo no segundo mandato. O único deputado que tinha feito isso antes dele, estadual, foi Sérgio Cabral, né? Deputado do segundo mandato, chega presidente da Alerj. Como é que você vê essa ascensão meteórica de Rodrigo e como é que você avalia a gestão dele à frente da Alerj? Então, primeiro, ele aceitou alguns desafios, né, nesse primeiro mandato. Ele foi o relator de momentos importantes. Não era qualquer um que ali que pegaria o relatório para soltar os deputados que estavam presos, o relatório da cassação, entendeu? Então ele teve ali também algumas demonstrações de força, eu diria de coragem, nem força, coragem, né? Então ele chegou bem, e a política vale muito isso, com palavra, deu a palavra que estaria conosco antes mesmo do início da campanha para presidente da Assembleia, em 19. Eu lembro bem, ele abriu a porta e falou, nós temos amigos comuns, não dá para, você não me conhece, não dá para nem pensar em não votar em você. Então, conte com o meu voto, conte com o meu trabalho. E isso ele fez. Então, isso vale muito na política, né? O compromisso, a palavra. Segundo, em relação ao mandato dele, cada um tem um estilo, cada um tem um perfil, né? Eu torço para que dê certo, eu torço que possa fazer o melhor. Porque de verdade, Deus conhece meu coração, eu não torço contra ninguém, eu torço para o melhor. E quero que ele faça o melhor. Cada um tem um estilo, não dá para comparar, entendeu, Aloysio? Não dá para comparar a forma, o jeito e o momento político, né? A gente vinha daquele momento muito conturbado, como eu já disse, né? Os salários 3, 4 meses atrasados. A gente também teve aquele momento difícil ali, quando eu assumi a presidência da Assembleia para votar aquelas matérias para o Estado aderir o regime, botar o salário em dia. A gente foi bem ali na Assembleia. A Assembleia teve um papel muito, muito importante, significativo, naquele final de 17 e 18, né? Em 19 e 20 também. Mas é isso, cada um contribui da sua forma. Eu torço para que dê tudo certo, eu tenho conversado com ele algumas vezes e a gente torce para que ele possa fazer um excepcional mandato. Ceciliano, dentro dessa posicionamento da gente ter hoje aqui, né, um representante do interior à frente da Assembleia Legislativa, isso tem, principalmente em relação a Campos, facilitou muito essa proximidade também da pacificação aqui no município. Ou seja, Rodrigo, uma figura à frente da Alerj, o prefeito Vladimir também, pelo histórico dele e pelo que ele proporcionou também ao Cláudio Castro nas eleições
municipais aqui, nas eleições estaduais dentro do município em relação ao voto. Você tem acompanhado esse cenário? Como que você avalia essa questão da pacificação hoje entre os garotinhos e Bacelar como reflexo ao desenvolvimento de campo? Primeiro, é importante para o Rio de Janeiro, importante para a região norte e noroeste. Eu trabalhei muito, 19 e 20, para essa pacificação. Infelizmente, lá não foi possível, né? Eu fiz isso o tempo inteiro ali. Dizia para o Rodrigo que ele estava muito grande para ele ficar arrumando briga à toa, né? Respeitava a posição dele, mas eu tentei 19 e 20 aproximar, tentei fazer o melhor. É muito importante não só, como eu disse, né, para o município, mas para a região inteira. É fundamental que a gente tenha um olhar para todas as regiões do Rio de Janeiro, né? Norte, especialmente o Noroeste, precisa de muita atenção, né? A gente fez muitas parcerias como presidente da Assembleia e a gente atendeu e socorremos momentos difíceis também os municípios aí, né? Fizemos parceria com o município de Campos, fizemos parceria com a UENF em relação também àquela fazenda antiga lá. Só do colégio. Então, a gente precisa estar com um olhar atento em todas as regiões. Fizemos também a mesma coisa com o Noroeste, quando teve as chuvas. Fizemos também aqui na região serrana, na Baixada Fluminense, quando teve o problema. Só o ano passado, 2022, a Assembleia doou 137 milhões de reais para os municípios, para socorrer os municípios nas calamidades, nas emergências, né? E a gente ainda devolveu 500 milhões de reais da nossa economia para o Tesouro Estadual. Então, o presidente da Assembleia tem que ser aquele que vai contribuir com todas as regiões, que vai conversar, dialogar, respeitando as posições políticas. Isso é do jogo político, né? Mas a gente torce para que ele possa fazer o melhor aí, que possa ter paz, Campos. Porque tendo uma harmonia aí, o município vai voar. Siciliano, as eleições costumam estar interligadas, né? E se fala muito. Se você for acompanhar, seguir as pesquisas, e as feitas nesse ano eu olhei todas, na íntegra, de Campos e da cidade do Rio de Janeiro, você tem dois francos favoritos, que são os atuais prefeitos, né? Eduardo Paes, no Rio, virtual candidato à reeleição, e Vladimir Garotinho em Campos. Todas as pesquisas apontam o favoritismo deles. E se fala nos bastidores, você um expert nos bastidores, né, que se Paes se reeleger em turno único e Vladimir, eles se classificariam para 2026. Paes, cabeça de chapa, Vladimir talvez compondo uma chapa com apoio de Castro, compondo chapa com vice, talvez um cara vindo do interior. Como é que você vê essas eleições nesses dois municípios, na cidade do Rio de Janeiro, em Campos, e como é que você, se você faz essa projeção de 2024 como um degrau para 2026? Bem, eu acho que o Paes tem um foco em 26. Vai passar por 24 olhando 26. Eduardo Paes tem muito futuro. Eduardo Paes é jovem, é competente, é trabalhador, assim como o Vladimir. Mas o Paes faz da eleição de 24, faz a eleição de 24 olhando para 26, eu não tenho dúvida. E para 26 não só para governador do estado. Ele tem possibilidades outras, não só para governador do estado. Então, vamos aguardar. Em relação ao Vladimir, a gente respeita muito o Vladimir, tem um carinho por ele, e foi deputado federal, tem uma experiência, né? Eu não sei porque 2024 nós vamos ter muitas variáveis, né? Na minha cabeça, o governo vai ter um candidato na capital. Na minha cabeça, e esse candidato pode não ser o do PL, né? Pode ser de um aliado, né? Pode ser do União Brasil, pode ser do PP, né? E acho também que o PL terá candidato na capital. Terá um candidato com possibilidades, um candidato competitivo. Lembrando que o Flávio Bolsonaro se colocou como candidato, depois deu uma recuada. Braga Neto se colocou como candidato e deu uma recuada. Vamos aguardar. Isso é um jogo de xadrez.
mas eu não tenho dúvida, o Eduardo Paes larga muito, muito bem, vai ter o apoio do presidente Lula, vai ter o apoio do PT. Então é isso, ele vai correr 24 olhando para 26. Tem apoio de Lula, mas a matéria do Globo ontem diz que ele está brigando a beça com a esquerda e com o PT. Inclusive citou o deputado Lindbergh, né? Matéria do Globo de ontem. Essa relação está pacificada, de paz ou não? Ou como é que vai ficar a relação de paz com a esquerda? Não, o PT é plural, né? A gente conhece o PT, você conhece bem. O Lindbergh, desde sempre, diz que prefere outra candidatura, mas é a opinião dele. O PT está no governo municipal, o presidente Lula é grato ao Eduardo Paes pela eleição do ano passado. E é isso, a eleição você constrói, né? Você vai construindo uma eleição olhando para outra. Eu não tenho dúvida, a chance da aliança com o Eduardo Paes é imensa. Eu acho que o Eduardo tem preferências de aliados outros para ser vice, né? Mas a eleição vai se dar o ano que vem, eu acho que isso vai estar definido maio, junho, essa chapa para a capital. Dentro dessa questão do apoio do PT, a gente tem visto já algumas movimentações. O próprio Alexandre Padilha já fez algumas reuniões no Rio, onde colocou algumas cidades como estratégicas para a presença do PT. O PT, algumas cidades são... o PT ano passado, na última eleição municipal, só fez Maricá, né? Não fez mais nenhuma prefeitura no estado do Rio de Janeiro. Aqui em Campos já se fala de uma candidatura do professor Jefferson, né? A possibilidade de ser o professor Jefferson candidato do PT aqui no município. Como é que está isso? Essa questão, como que o PT vai conduzir esses pleitos municipais e aqui em Campos, principalmente? Então, eu tenho acompanhado o grupo que está discutindo eleições de 24 no PT, a presidenta Gleisi, os líderes, eu participei já de 2 reuniões. Primeiro, nós vamos estar com os nossos aliados, que ficaram conosco na eleição passada. Nós vamos estar juntos, fazendo contraponto, porque a eleição de 24, a exemplo do que o Eduardo Paes está olhando, nós também estaremos olhando, né? Nós vamos olhar, porque você, primeiro, não tem que estar sempre do lado de quem vai ganhar. Você precisa construir, né? E nós sabemos que o PT vai melhorar muito no estado do Rio de Janeiro. Mas melhorar muito é o quê? Ter 5, 7 prefeituras? Nós vamos melhorar, pode ter certeza aí, tá? Vamos ter candidatos competitivos na Baixada Fluminense, vamos ter algumas outras alianças por todo o estado do Rio de Janeiro, e a gente tem lá Maricá, que é um exemplo de políticas públicas, né? E a gente precisa garantir ali a eleição lá do Quaquá, né? Porque é o nosso cartão de visita, o cartão postal do Partido dos Trabalhadores, respeitando sempre, né? Porque você, na política, você tem um primeiro turno, tem um segundo turno, você faz composições olhando para frente, né? Então, é fundamental esse olhar. O PT está olhando para todos os estados brasileiros. Vamos melhorar muito no Nordeste, vamos melhorar muito na Bahia, né? E muitas das vezes o PT tem o governo do Estado 3, 4 mandatos seguidos, e não tem o prefeito, por exemplo, da capital. Tem que ter grandeza também, onde tem força de somar. Mas a gente precisa ampliar, e o Sudeste é fundamental. São Paulo, a capital, o Fernando Haddad e o presidente Lula, eles ganharam na eleição de 22, perderam no interior. A gente precisa melhorar muito no estado do Rio de Janeiro e melhorar muito em Minas Gerais. Minas Gerais foi o Photoshop ali, foi pouca diferença. Nós vamos melhorar muito agora em 24, não tenho dúvida, em Minas. Mas é isso, está se desenhando a eleição de 26, olhando para 24, não tenho dúvida disso. O Jefferson Manhães é uma boa figura, é o reitor aí do Instituto Federal, é um quadro nosso, né? Ele está discutindo a possibilidade de ser candidato e o PT vai seguir com ele, e nós vamos acompanhar o Partido dos Trabalhadores, não só em Campos, mas em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro do Brasil. Siciliano, primeiro, desculpas que eu localizei você em Piraí. Piraí é terra de Pezão, você é de Paracambi, e eu fui prefeito 2 vezes, e seu filho, inclusive, pode disputar lá a eleição com o PL, é um desses municípios que pode se dar esse enfrentamento.
Você falou, o Rodrigo citou o Jefferson, você também falou dele, ele está ouvindo o programa e colocou aqui. Por gentileza, transmita o nosso fraterno abraço ao siciliano e diga que ele sempre será a nossa referência em sua determinação esperançosa, em sua capacidade de acreditar no diálogo a fim de buscar os consensos possíveis. Aí, então, a palavra de Jefferson Martins Azevedo como ouvinte do programa. Mas a pergunta que eu tenho, se você quiser comentar, lógico, a disputa do seu filho, Jefferson, fica à vontade, mas a minha pergunta é a seguinte: as pesquisas apontam a possibilidade, porque municípios acima de 100 mil eleitores, você tem segundo turno, né? Segundo reza a nossa Constituição, de 88. Mas você tem a possibilidade, as pesquisas apontam isso, de Paes e de Vladimir definir a eleição em turno único. Como é que você projeta isso? Você vê essa possibilidade? Você acha que isso pode acontecer? Tudo é possível, né? Mas a eleição não dá para dar... Temos aí um ano, né, para a eleição. Estamos no final de setembro. Não dá para colocar assim que... É sempre muito difícil, né? O meu filho, eu não queria que ele fosse candidato a deputado, de jeito nenhum. Queria que ele terminasse a faculdade e meu sogro e minha esposa me convenceram. Agora é o contrário, eu quero que ele seja candidato em Paracambi. Está muito bem, muito bem, né? Com 6 candidatos, ele passa de 50% de intenção de votos. É até uma surpresa, mas não dá para dizer que a eleição está definida, né? Não dá para dizer que lá só tem um turno, logicamente. Não dá para dizer que está dado. Então, a eleição é perigosa, a gente precisa trabalhar, precisa estar conversando com os eleitores, fazendo compromissos, né? E é isso. Eu acho que tudo é possível na eleição, mas não dá para dizer que fulano A, B ou C vai ganhar no primeiro turno, né? De novo, nós vamos estar na aliança com o Eduardo Paes, não tenho dúvida, na capital. O presidente Lula quer isso, né? Em Campos, logicamente, tudo pode ser conversado, mas nós vamos acompanhar o que o partido definir com o Jefferson, né? E a gente tem que construir, como eu disse. A eleição não é só vitória, como ontem o nosso Flamengo, né, Luiz? Se a pessoa fosse campeão todos os campeonatos, todos os anos, né? Isso não é bom nem para o futebol e nem para a democracia. Precisa ter muita conversa, a gente precisa ter compromissos principalmente com o cidadão, com o eleitor. Mas é isso, eu acho que a gente tem que olhar 24, o PT quer melhorar, né? Como você disse, a gente já teve o presidente Lula, a presidenta Dilma, já teve muitos votos, a gente, no estado do Rio de Janeiro, mudou muito de 18 para cá, e a gente precisa estar atento, a gente precisa trabalhar, nós já chegamos a ter 12 prefeitos, hoje nós temos um único prefeito. Mas lembrar também, Luiz, que em 2000, a única prefeitura eleita também do estado era a prefeitura de Paracambi. O único município que o PT elegeu, dos 92 em 2000, foi Paracambi. Fomos nós, entendeu? E ele precisa construir isso. Construir isso é valorizar os nossos quadros, estar discutindo política com os filiados, a gente fazer a aliança onde for possível, né? Mas a gente precisa recuperar o Sudeste, e recuperar o Sudeste é recuperar Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Tem aqui, deixa eu só transmitir aqui, o Teseu Bezerra, presidente de perto, também está ouvindo o programa, mandou uma mensagem aqui: mande um grande abraço ao amigo André, um verdadeiro petista que, assim como o presidente Lula, sabe dialogar e gerir com as diferenças, com posição fundamental na política e na democracia. Grande Teseu, da FUP, nosso companheiro. 8h29. Meu caro André Siciliano, tem sempre muita coisa para a gente conversar, mas o seu tempo aí tá curto, você tem uma série de entrevistas e sua agenda também é longa hoje, extensa, e a gente já quer começar a te agradecer por hoje aqui. Deixa eu trazer o Rodrigo para fechar com a gente aí essa participação dele, logo a seguir também o Aloysio, e a gente já vai agradecendo a você. Rodrigo, por gentileza. Agradecer o André Siciliano, pedir a ele que reforce aí depois
o convite para que os prefeitos estejam presentes na caravana, falar direitinho o dia, horário, onde vai ser esse grande encontro. Boa. Né? E tem uma pergunta também feita lá no grupo pelo Zé Vitor, meu conterrâneo lá de São Joanense, que fala: presidente Siciliano, quais as principais movimentações do PT no Estado, você já falou, e quais seus planos para o futuro? Volta para a LERJ, Senado, Câmara Federal? É a pergunta que ele faz lá, mas eu agradeço desde já ao Siciliano aí pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, Rodrigo. Eu sigo dizendo que eu serei candidato ao Senado 2026, se for a vontade do meu partido, logicamente. Sou soldado e vou fazer lá o que decidir a direção do meu partido. Tudo bem. Para fechar aqui, meu caro Siciliano, vou trazer o Aloysio também para fazer o encerramento com o senhor. Tem uma pergunta aqui do Geraldo Pudim, lá no grupo de WhatsApp. Ele diz aqui: olha, muito importante entrevista esclarecedora. Minha dúvida é sobre o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro em relação à situação econômica do Rio. Algum risco de ruptura? Um forte abraço ao amigo André Siciliano Pudim. Grande Pudim, grande Geraldo. Não, eu não acho que tem nenhum risco de ruptura, não. Eu acho que é o momento de fazer uma repactuação, né? De trazer para a mesa, discutir em alto nível, para que a gente possa melhorar esse regime de recuperação com os compromissos, né? De reduzir dívida, de cortar custos, de ter uma máquina mais azeitada. Mas eu acho muito importante porque é o momento de você repactuar, né? Tinha umas regras que você não permitia você contratar, você não repor aquele servidor que saiu da segurança, da saúde e da educação. A gente modificou a lei lá na LERJ, a gente acertou muita coisa, porque se fosse a vontade do governo federal, os servidores não teriam nenhum realinhamento salarial, né? Porque ficou de 14 até 17 sem nenhum aumento, depois assinamos o regime, né? E aí eles queriam estender o regime sem nenhuma atualização salarial. A gente discutiu com o governador Cláudio, a gente discutiu com os líderes na Assembleia, a gente garantiu a correção pelo IPCA e garantimos aquela inflação acumulada de setembro de 17 a 31 de dezembro de 21, né? A Assembleia foi fundamental, porque eles queriam tirar direitos dos servidores. A Assembleia garantiu ali não só a correção do IPCA, não só o acumulado daquele período, mas também uma lei de proteção social para a Polícia Militar, para os bombeiros, para a Polícia Civil, nova lei orgânica, muito fruto ali daquele trabalho dos líderes, daquela condução lá frente à Assembleia, para garantir ali um novo momento para os policiais, para os bombeiros, para os policiais civis, né? A gente garantiu ali a possibilidade das vacâncias na área da saúde, educação e segurança, mas o que eles queriam era acabar com o serviço público. Eles queriam fazer um ajuste tão duro, que você ia ter que cortar 11% ao ano, como nós fizemos lá a média dos últimos 3 anos, para 21, para 18. Eles queriam que a gente reproduzisse a média de corte de folha que nós fizemos na Assembleia, que foi 19, 20, 21, média de 11%. Então, ele queria, nos próximos 9 anos, que a gente cortasse 11% ao ano, só o Legislativo. A gente ia acabar com o Legislativo. Sim. Então, tem um momento positivo que possa sentar à mesa com a Fazenda, né, com o governo, com o presidente Lula, para que a gente possa rever alguns pontos da lei de responsabilidade. Eu acho que o pior já passou, agora é olhar para frente, corrigir e acertar o que a gente precisa fazer. Muito bem. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, te agradecer desde já e pedir você também para fazer o fechamento aí com o Siciliano, por favor. Agradecer ao Siciliano pela entrevista, libera ele está com agenda corrida. O governo federal sempre agenda muito corrida, né? E reforçar o que o Rodrigo falou, que ele faça o chamamento aí, todos estiveram nos ouvindo, no Norte e no Oeste Fluminense, a caravana federativa. Obrigado, Siciliano. Então, obrigado, Aloysio, obrigado, Cláudio, obrigado, Rodrigo. É sempre bacana aqui estar com vocês aqui, vocês têm muita audiência no Norte e Noroeste, todo o estado do Rio de Janeiro. Eu estou à disposição, sempre que me convocarem, eu estarei presente. Reforçar isso, na próxima quinta e sexta-feira, 28 e 29, nós vamos ter a presença de todos os ministérios, dos bancos públicos, ali na Cidade Nova, ali no antigo Centro de Convenções Sul-América.
o mesmo atendimento, a mesma qualidade que um prefeito, um secretário, uma secretária buscam semanalmente em Brasília, vamos ter a presença e esse atendimento aí no Centro de Convenções Sul-América. Mais uma vez, agradecer o apoio do governador Cláudio Castro à realização desse encontro. É um encontro poderoso, muita potência, vocês vão ver, espero vocês lá também cobrindo. É fundamental ter o governo federal, o governo do estado e o governo municipal unidos para buscar a solução dos problemas, porque como aquele velho chavão, né? Ninguém mora na União, ninguém mora no estado, todos nós moramos no município. Então é fundamental que a gente possa ter essas parcerias, buscar solucionar os problemas de educação, saúde, desenvolvimento econômico e agora muito da questão ambiental. É fundamental que a gente possa enfrentar esses desafios. Nós estamos vivendo essa onda de calor aqui, mas a gente também temos incêndios florestais em outras partes do mundo, muito calor, muito frio, furacão no sul. Então, é fundamental que a gente possa ter atenção ao meio ambiente, a gente possa buscar amenizar o efeito estufa. A gente vive um novo momento, né? Como a gente já falou no início, o próprio presidente Lula conversando com os líderes do mundo, falando de energia renováveis, falando de proteção às florestas, mas também olhando o cidadão que mora, que habita essas florestas. Então, é isso. Agradecer mais uma vez a direção da Folha, em nome da minha tia Diva, muito agradecido aí pelo carinho, muito obrigado a Luiz aí, em meu nome. E é isso. Quinta e sexta-feira, Caravana Federativa, presença de secretários, secretárias, prefeitos e prefeitos, lá no centro do Rio, para que a gente possa estar exercendo esse pacto federativo, né, exercendo essa federação que é o Brasil, uma federação de autonomia e cooperação. Então, muito obrigado aí por esse espaço. Obrigado, Cláudio, obrigado, Rodrigo, obrigado o nosso Aloysio. Muito agradecido. Se eu fosse prefeito, porque diz que prefeito anda com o pires vazio, né? Quando vai a Brasília. Se eu sou prefeito da oportunidade dessa, eu iria com a bacia logo de vez, para aproveitar. Boa. Né? Um abraço, ô Ceciliano, muito obrigado. Eu ia mandar saudações tricolores para o senhor, mas tricolor das Laranjeiras, não é de São Paulo, não. A gente respeita. Um abraço. Muito obrigado. Vai com Deus, obrigado aí. Boa sorte sempre para o senhor. Boa entrevista. Obrigado. Valeu. São 8h37, conversamos ao vivo aqui com o André Ceciliano, que é secretário de Assuntos Federativos do Ministério das Relações Institucionais. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Bom dia. Valeu por hoje, tá, amigo? Obrigado mais uma vez a todos. Valeu. Aloysio, mais uma vez também, bom dia, muito obrigado, valeu por hoje. Amanhã de volta aqui com Folha no Ar. Obrigado, Ceciliano. Obrigado, valeu. Rodrigo. 8 horas, valeu. 8h38, a gente volta então amanhã no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.